Nós falávamos há pouco sobre as idas e vindas, nem um pouco surpreendentes, de Trump, os seus também nem um pouco surpreendentes movimentos pendulares, né, opostos em relação à China desta vez. Mas, mesmo assim, mesmo com essas idas e vindas, com distanciamentos, crises, conversas, reaproximações, há uma tendência. Lembra muito aquela expressão do Lenin, né? De um passo atrás, dois passos à frente. Mas com a observação feita pelo próprio de que muita gente dava um passo à frente, dois atrás. Dava dois atrás e um à frente. E nesse caso, a progressão é mais ou menos essa. De um passo à frente, no sentido do entendimento, dois passos atrás. O que significa, claro, que há uma tendência de tensionamento, de acirramento dessas crises que vão se tornando sistemáticas. Tomemos aqui um troço banal, completamente à margem do noticiário internacional, mas que tem sua origem numa proibição estabelecida por Joe Biden e mantida por Trump. O Departamento de Estado, comandado pelo Marco Rubio, demitiu um diplomata porque ele não havia informado um relacionamento com uma mulher chinesa. E segundo a Casa Branca, porque o comunicado não foi apenas feito pelo Departamento de Estado, segundo a Casa Branca, a mulher é filha de um integrante do Partido Comunista da China. O Partido Comunista Chinês, ele tem em torno de 100 milhões de integrantes. E muita gente está no Partido Comunista como uma maneira de estar ligado ao poder e até para tentar influenciar algumas decisões do partido na área econômica. Aqueles bilionários todos da China, a China é o país com o segundo maior número de bilionários, só tem menos bilionários do que os Estados Unidos. Aqueles bilionários todos são do partido. Então, ser do partido deixou de representar uma afinidade ideológica. E o próprio partido, em muitos momentos, é mais uma marca de fantasia do que um partido comunista de verdade. O fato é que integrantes do governo dos Estados Unidos são proibidos de relações, de terem relações românticas ou carnais, né, com chineses. E essa proibição foi estabelecida por Joe Biden no final do seu governo, no final de 2024. O tal relacionamento, que não interessa a ninguém, mas o importante é frisar o que leva a esse tipo de decisão do Departamento de Estado, o relacionamento teria acontecido em 2024. E ficou no passado. Porém, a Casa Branca e o Departamento de Estado entenderam que o diplomata deveria ter notificado o governo norte-americano. Isso é muito parecido com práticas adotadas durante a Guerra Fria. Qual é o receio? O receio é que informações sejam passadas, né? Que a pessoa que está se relacionando com o funcionário dos Estados Unidos seja uma espiã
buscando informações que alguém que é do Departamento de Estado pode ter. Mas vale a proibição estabelecida pelo Biden e mantida pelo Trump, vale para qualquer funcionário da administração federal. E chegaram a falar, o porta-voz do Departamento de Estado, Thomas Pigott, que eles manterão uma política de tolerância zero para qualquer funcionário que comprometa a segurança nacional. Eles entenderam como um comprometimento da segurança nacional. O porta-voz da chancelaria chinesa, Guo Jiakun, foi perguntado sobre o assunto, se recusou a comentar o caso especificamente, mas disse ser contra medidas que difamem os cidadãos chineses. Disse que é um assunto interno dos Estados Unidos, mas que a China se opõe ao uso de linhas ideológicas e difamações maliciosas contra a China. Ou seja, a ideia de que a moça estaria sendo usada como espiã. Isso acontece toda hora, né? Esses governos com capacidade para isso, eles se espionam o tempo todo. Então, Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel, China, Rússia. A Índia começa a ter um trabalho de espionagem internacional, mas ainda engateando, embora já com bastante tecnologia. Essa gente se espiona o tempo todo. E espiona terceiros. Vocês se lembram do caso que veio a público pela colaboração de Edward Snowden, mostrando que o Serviço Nacional de Segurança espionava milhões de cidadãos dos Estados Unidos, o que é ilegal, vale ressaltar, a não ser que você tenha uma ordem judicial. Mas espionavam também a Merkel, na Alemanha, a Dilma, no Brasil. Espionavam. E a espionagem, ela muitas vezes, para o corpo de espiões, ela se torna um vício. Porque você começa a ter acesso a coisas e tal. E muitas dessas coisas inúteis do ponto de vista de segurança nacional. Então a proibição, ela, ao mesmo tempo que é inútil, porque as espionagens continuam, vocês se lembram também do caso do Biden com os balões, né? Os caras viram os balões lá, balões da China e tal. E aquilo ficou esquecido no tempo, né? Aqueles balões pertenciam a quem? Né? O que faziam? Isso não importa. O que importava naquele momento é Biden dizer que a China estava espionando os Estados Unidos. Como agora? Não é o caso em si. Até porque, se houvesse de fato algum indício de transferência de informação sigilosa, isso ficaria ali, escondido. Não sai divulgando que você perdeu informações sigilosas, dados sigilosos. É para dizer, olha, nossa relação é de desconfiança. E tudo que aconteceu nos últimos dias, nós falamos há pouco, né? A China dizendo restrições máximas à exportação de terras raras, minerais de terras raras. E também de outros minerais que são usados na indústria de alta tecnologia. Os Estados Unidos respondem: suspensão da exportação de equipamentos de alta tecnologia. Vale notar que Joe Biden, de novo ele, já havia determinado a suspensão de exportação de equipamentos de alta tecnologia para a China. Quando houve aquele acordo no primeiro semestre, o Trump disse que retomaria essas exportações. Então não é algo novo, já havia essa restrição. Pequim e Washington se acusam mutuamente de desrespeito ao acordo
feito por Trump e Xi Jinping. O fato é que a China aproveita e já taxa navios dos Estados Unidos porque seus navios foram taxados pelo Trump. Bandeira chinesa, construção chinesa. Hoje, 80% dos navios mercantes estão ligados à indústria chinesa de navios mercantes. 80%. E algo próximo de 90%, a última vez que viram 88%, dos navios contêineres são de produção chinesa. É um domínio extraordinário. Aí o Trump começou a taxar e os produtores americanos de soja, por exemplo, disseram, tá bom. Aí eles não mandam os navios e, portanto, não levam nossa soja. E, de fato, a China reduziu imensamente a compra de soja dos Estados Unidos e passou a demandar mais soja do Brasil e da Argentina. Mas o caso dos minerais, ele é particularmente importante. Temos ali um título que não é sobre o que estamos falando, mas estamos falando sobre China e Estados Unidos e o que isso representa para o Brasil. O fato é que minerais, e esses minerais críticos, eles são o combustível da economia dos nossos dias, destes dias. Como o petróleo foi durante a maior parte do século XX. E ainda é essencial. Mas o smartphone, o telefone que você tem aí, o computador de mesa, a bateria do carro elétrico, a bateria que carrega as coisas, tudo isso que é vital na economia de hoje, não é para entretenimento, mas para a economia global, né? Para as relações econômicas e para a produção de riqueza. Então, tudo isso depende desses minerais. No caso específico de terras roxas, as reservas conhecidas estão majoritariamente na China e o Brasil em segundo lugar. Mas o Brasil não sabe exatamente o que tem. Os Estados Unidos é que mapearam, mas ainda de maneira precária, o que o Brasil tem em terras roxas. E informaram o Brasil, vocês têm isso aqui. Mas o lítio, que tem a Bolívia como campeã das reservas mundiais, seguida por Chile e Argentina. Ao cobalto, cuja produção se concentra em 70%, um pouco mais, na República Democrática do Congo. A cobalto também até em Madagascar. Madagascar que está numa crise política, o presidente fugiu, militares de elite se insurgiram contra ele, embora a imprensa se preocupe apenas em dizer que o cara fugiu porque é uma manifestação da geração Z. O que interessa para eles é que se mencione a tal geração Z, e não que houve um motim militar, que há uma crise econômica que é do sistema. Não, é a geração Z. E tudo isso é crítico. O capitalismo depende de acumulação permanente, infinita. Mas essa acumulação demanda trabalho humano e riquezas naturais. E essas coisas são finitas, porque o planeta é finito. Então, chega um ponto, e esse é um ponto que marca o momento histórico que estamos vivendo.
em que as superpotências econômicas, os grandes grupos capitalistas, chineses, dos Estados Unidos, parte na União Europeia, as grandes corporações que controlam a produção industrial e o sistema financeiro, começam a disputar cada espaço capaz de fornecer essas riquezas minerais imprescindíveis para a produção industrial destes dias. E embora, no caso de terras roxas, as reservas conhecidas estejam majoritariamente na China, os outros minerais críticos para a economia, essas fontes de produção de riqueza, estão principalmente na África e, em segundo lugar, na América Latina. A disputa na África é feroz, cada qual usando o seu modo de operar. A França, a China, a Rússia, os Estados Unidos. E na América Latina, o modo de operar chinês já está assentado, consolidado, como na África. A China tem acordo, tirando Ilhas Reunião, que pertencem à França, todos os territórios dos países africanos têm hoje investimento chinês. E há acordos comerciais e de investimento de todos os países africanos com a China. O Djibouti é um caso marcante, porque ali há 4.000 soldados dos Estados Unidos, 2.000 soldados chineses, 1.700 soldados franceses. No pequeno Djibouti, controlando áreas de circulação de mercadorias. A França tem 1/3 de suas usinas nucleares dependendo de urânio do Níger. E o Níger expulsou as tropas francesas. Burkina Faso, Mali, estão sendo cercados, apertados, boicotados. Grupos terroristas são financiados para atacarem esses países, sua população, sua infraestrutura, para que haja uma crise permanente que não permita o desenvolvimento desses países. Falaremos mais disso em outra ocasião. Mas o fato é que o imperialismo dos Estados Unidos, o imperialismo chinês, estão disputando espaços que são essenciais para a acumulação de capital, essenciais para a produção de riquezas, essenciais para fornecimento de mão de obra barata. As empresas chinesas na República Democrática do Congo pagam miseráveis salários, $1 por dia, e numa atividade que é devastadora para o organismo das crianças que trabalham ali, das mulheres que trabalham ali. É mão de obra baratíssima, fornecendo cobalto, essencial, insubstituível, pelo menos por enquanto. Pode surgir uma tecnologia que não dependa do cobalto, mas hoje é insubstituível. Estados Unidos e China, e perifericamente a decadente União Europeia, disputam esses espaços. Não é, por acaso, a febril indústria de contratos com o Mercosul que a União Europeia está produzindo. Diversos tipos de contrato.
Só que isso terá de passar pelos crivos nacionais, né? Talvez não passe. Se passar, será ótimo para a União Europeia e ruim para o Mercosul. Se o Lula vir o que está acontecendo, vir os rumos do conflito entre China e Estados Unidos, ele terá muito mais força para negociar. Ele poderá fazer a coisa certa. Se fará ou não, não sabemos. Mas se ele vir o que está acontecendo. Aliás, esse é o tema do comentário. Uma diferença ali em relação ao título que foi exposto. Mas se ele vir o que está se passando, o que está acontecendo, ele entenderá o que Xi Jinping, Trump, o que China e Estados Unidos querem da América Latina como um todo e particularmente do Brasil. Saberá inequivocamente que Trump colocará sobre a mesa o tema terras raras, minerais críticos, base militar. E que a China, à sua maneira, por outros caminhos, com outros argumentos, propondo-se a investir sobretudo em infraestrutura, mas também busca obter. A ideia desses países é o Brasil como fornecedor de matéria-prima, como sempre. Como sempre. Olha a borracha. Olha o açúcar. Olha o café. Olha a madeira. Quem quer comprar? Olha os nossos minérios. Depois importamos o produto processado, manufaturado, industrializado, com alto valor agregado. Mas a ideia é essa. A globalização que a China defende é essa. Divisão internacional do trabalho. E a América do Sul, a América Latina, o México é um caso à parte, né? Não só por ser da América do Norte, porque ele também é, do ponto de vista histórico, cultural, América Latina, é óbvio. Mas o México tem lá seus tratados com os Estados Unidos e Canadá, que acabam fazendo do México um parque industrial importante. O Brasil é um parque industrial muito importante, mas um parque industrial sendo desmontado. E essa é a ideia, que o Brasil produza comida e venda comida e minério. Mas o processamento desse minério não deve ocorrer aqui. E é aí que o Brasil deve tentar mudar as coisas. Não? Querem minério? O processamento será aqui. E mais, depois de um número de anos, o processo será integralmente nacional, porque vocês terão acesso a esse minério com o compromisso de entregarem tecnologia. E aí sim vocês terão acesso a esse minério. Claro que é preciso capacidade de investimento. Um país amarrado por teto de gastos, arcabouços, austeridade neoliberal, não tem recurso para investimento. Esse é um problema sério. Mas esse deve ser o ponto de partida nas negociações com China e Estados Unidos. Sim, nós temos. E vocês querem. Mas nós queremos tecnologia. Nós queremos produzir aqui, gerar empregos aqui e abrir oportunidades para a indústria brasileira
não só se modernizar, mas passar a produzir a tecnologia mais recente. É possível conseguir isso? É. É improvável também. Porque a primeira resposta será não, a segunda não, a terceira não, e aí caberá ao Brasil fazer o jogo de força. Estará disposto a isso? Mas antes de mais nada, isso só ocorrerá se Lula vir o que os dois países estão disputando. A terra é finita, a acumulação não pode ser. O capital precisa da acumulação permanente, interminável. E aí a disputa por espaços essenciais que forneçam a riqueza natural e a riqueza humana.